A grandiosidade das mulheres é algo que nós, homens, que registramos a história, está presente exatamente no momento em que muitas vezes apagamos elas. Apagamos a mulher na história da humanidade como um ser paralelo, um ser como as crianças, por exemplo, talvez inexistentes. Porque quando nós falamos nos grandes vultos da história, nós vamos falar nos vultos masculinos e não nos vultos femininos. Talvez uma ou outra exceção. Mas, independente disto, as mulheres são muito mais importantes que nós homens. E aí eu digo uma coisa. Nesse dia 8 de março, nós, homens, nós não temos que bajulá-las simplesmente ou homenageá-las. É claro que temos que homenageá-las e dizer para elas tudo que nós temos que dizer de bonito, porque elas merecem tudo isso e muito mais. Mas nós temos que cultivar no dia 8 de março a semente do respeito à mulher. A semente que dá o fim para o nojento machismo. Para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade que respeite esses seres que são muito mais importantes que os homens. As mulheres são muito mais importantes que os homens. As mulheres são a expressão máxima de um ser humano, porque elas são sensíveis, porque elas são guerreiras, porque elas a todo tempo elas têm que provar o que nós sabemos que elas não precisam provar. A todas as mulheres que neste momento sofrem a violência doméstica, a todas as mulheres que sofrem a violência profissional do assédio sexual ou moral, a todas as mulheres que no trânsito ouvem aquela buzinada daquele babaca que acha que sabe dirigir e que as mulheres não sabem. Só ele que sabe. A todas as mulheres que efetivamente fazem a tripla jornada, que são mães, que são pais, às vezes porque os homens, os machões, muitos são ausentes. A todas as mulheres violentadas sexualmente, a todas as mulheres violentadas de outras maneiras. As palavras não servem para dizer que demonstramos o nosso nojo destes homens, mas para dizer que vocês não são frágeis. Só pode ser alvo de agressão quem, do outro lado, já agride pela sua grandeza. As mulheres deste Brasil e do mundo são os seres que não querem estar com os nomes na história oficial, ou que até então não estão gravados muitos como os nomes, os grandes vultos da humanidade, porque parece que a história só foi feita por homens. Mas a grande transformação, por exemplo, na produção de alimentos do mundo, se deu pelas mulheres. Se o homem hoje é muito mais sedentário do que nômade, com exceção, por exemplo, dos nossos ciganos, nós temos a presença e a marca da mulher que descobre a agricultura pelo seu senso de observação. As mulheres, elas nos dão acessibilidade. E todo ser humano é mulher. E nem todo ser humano é homem. Porque ser homem
é uma condição secundária de ser mulher. Porque todo homem que tem dignidade, que respeita o próximo e que é amoroso para com seus, com certeza é mulher. Porque isto é ser mulher. E eu digo, ser mulher na condição masculina não me torna um ser menos másculo. Pelo contrário, porque eu, no fundo, gostaria de ser mulher. Porque ser mulher é ser muito mais próximo de Deus do que ser homem. Porque eu acredito que a divindade, que possa ser homem e mulher, ela é 90% muito mais mãe do que pai. A gente diz pai que está nos céus. Mas será que não é a mãe que está nos céus? Porque a mãe é a nossa primeira referência. Muito mais que os pais. Embora reconheçamos que há pais que são muito referência para os seus filhos. E talvez eles dividam a condição de ser mães também. Porque eu repito, todo ser humano, na minha opinião, aqueles que são dignos, eles têm a essência da mulher dentro deles. E aí, o homem que assume sua condição de mulher é aquele homem que rompe com estes estigmas, com esses preconceitos e descobre que antes de ser imbrochável, como diria um certo fujão por aí, é preferível ser não imbrochável, mas ser um sujeito de bem. É ser um responsável. Aquele que sabe que seus atos correspondem àquilo que ele tem dentro dele. E que sabe que ele precisa não dar palavras, mas é que o seu exemplo é que faz transformar este mundo. A todas as mulheres da minha família, a todas as mulheres do meu país, do mundo, não só a minha reverência, mas o meu profundo respeito, porque vocês é que são muito mais importantes do que este rascunho. É por isso que a história é sábia. O homem veio primeiro porque foi um rascunho. A essência da humanidade, ela é feminina. E a masculina é só um complemento que, no fundo, quer ser feminino. Porque ser feminino é muito mais divino e maravilhoso. Um beijo para todas as mulheres.